Com as novas regras da NR1, a saúde mental passa a fazer parte da gestão de risco nas empresas, entendo que muda para os empregadores e colaboradores. Comissão de Finanças e Orçamento realiza 2 audiências públicas e discute 2 projetos de autoria do Executivo sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias. E hoje você vai aprender a preparar 2 pratos típicos da cozinha americana para você curtir assistindo aos Jogos da Copa do Mundo. O Mac and Cheese e o famoso, maravilhoso, tradicionalíssimo hot dog americano. É já já. Olá, chegamos ao meio da semana, quarta-feira, 10 de junho de 2026. Começa agora o Jornal Câmara Notícia. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência e participe, mande a sua mensagem para o número do nosso WhatsApp. 19 é o nosso DDD, para você que é de Campinas e região já sabe, né? Pode ir direto no número que aparece aqui embaixo da sua tela, é o 978293776. Ou você tem a opção de enviar o seu elogio, uma crítica construtiva, o que você quer assistir aqui no nosso telejornal, apontando a câmera do seu celular para o QR Code. Também já aparece uma mensagem na sua tela, o WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta que a gente conversa nesta quarta. Olha só, metas abusivas, jornadas exaustivas e casos de assédio passam a receber ainda mais atenção dentro das empresas. As novas regras da NR1 ampliam a proteção aos trabalhadores e tornam a saúde mental parte da gestão de riscos ocupacionais. Entenda o que muda e como as empresas estão se adequando às novas exigências. A norma regulamentadora número 1 é a regra que define as diretrizes de segurança e saúde no trabalho em todo o país. Ela vale para empresas públicas e privadas e estabelece as responsabilidades dos empregadores na proteção dos trabalhadores. Desde o dia 26 de maio, a norma passou a ter novas exigências. Agora, além dos riscos físicos, as organizações também devem identificar e prevenir fatores que possam afetar a saúde mental dos funcionários. A norma regulamentadora número 1, ela teve uma atualização mais recentemente, especificamente entrou em vigor na semana passada, que inclui para as empresas a mitigação dos riscos psicossociais. O que são os riscos psicossociais? As pessoas estão adoecendo. Embora esse adoecimento seja multifatorial, em muitos ambientes de trabalho tem-se a necessidade e, na verdade, a regulamentação disso para que as empresas tenham mitigação de risco sobre essas demandas. Segundo a advogada especialista em direito do trabalho, a versão anterior da regulamentação não previa diretrizes específicas voltadas à saúde emocional. As regras já estão em vigor. O Ministério do Trabalho declarou que nos 90 primeiros dias não haverá uma fiscalização com penalização, mas sim uma fiscalização para auxiliar as empresas a melhorar o processo de adaptação. E o que muda na prática em relação ao que já existia antes, com essas novas mudanças? Anteriormente, não existia nenhuma regra de saúde mental para que as empresas cumprissem. Agora existe. De acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego, a fiscalização passa a observar situações como metas abusivas ou inalcançáveis, excesso de jornada, assédio, conflitos e falhas na organização. As empresas deverão agora gerenciar esses riscos dentro do seu PGR, que é um programa de gerenciamento de risco. Não é mais para as empresas somente avaliarem os riscos químicos e físicos. Então, se tem um ambiente de trabalho ruidoso, utiliza-se o protetor auricular, enfim.
Os riscos psicossociais fazem parte agora desse gerenciamento de risco e eles deverão ser mapeados de acordo com o setor. Então, as empresas precisarão fazer esse mapeamento através de pesquisa de clima, inclusão, a verificação de atestados ocupacionais, então verificar se naquele setor, naquele ambiente, as pessoas estão entregando atestados médicos com depressão, esgotamento mental e burnout, e através disso montar um planejamento para a mitigação dessas doenças psicossociais. Para atender às novas exigências, muitas empresas já começaram a investir em treinamentos, ações de conscientização e programas voltados à qualidade de vida, com o objetivo de prevenir riscos e promover ambientes de trabalho mais saudáveis. A gente entende que a saúde mental, ela parte, primeiro ela vem de cima, né, à medida em que você precisa cuidar do ambiente. Um ambiente inclusivo, um ambiente acolhedor, um ambiente com um clima organizacional adequado, ele melhora em todos os sentidos, né, o bem-estar e a saúde mental dos nossos colaboradores. Seja, né, olhando sobre a perspectiva de diversidade, seja olhando sobre a perspectiva de inclusão, seja olhando sobre a perspectiva de cuidar de qualquer possível, né, eventual abuso, assédios dentro da companhia. Então esse é um ponto que a gente trata desde a liderança, com muito treinamento, com muita conversa, muitas rodas e, obviamente, inserido dentro dos contextos dos nossos programas de qualidade de vida. Outra frente de atuação é o incentivo a hábitos saudáveis. Um dos exemplos é o programa Agita, que estimula a prática de exercícios físicos e a adoção de pequenas mudanças na rotina dos participantes. A gente desenhou um modelo que fosse digital, que pudesse, né, receber as inscrições por onde esses colaboradores estivessem e, ao mesmo tempo, com base nela, formar um programa coletivo de caminhada. Acho que essa plataforma foi, eu diria, a primeira grande sacada para que a gente pudesse envolver o maior número de colaboradores e também permitir com que eles estivessem engajados nessa prática esportiva, né? Esse programa teve uma adesão espetacular, hoje é considerado um dos programas que mais tem adesão voluntária dos nossos colaboradores. Para vocês terem uma ideia, em 4 edições já angariamos mais de 16 mil inscritos, né? Com mais de 1 milhão de quilômetros caminhados ao longo dessas 4 edições. Uma das funcionárias mais assíduas do programa é Cassandra Muniz, que faz parte da companhia há mais de 2 décadas. Como eu sou já antiga de casa, então sempre participei do Agita. Já é um programa, né, já antigo da empresa. É um programa que incentiva muito a atividade física, né? Nem que seja o mínimo, a caminhada diária dentro da empresa. Para ela, a iniciativa evidencia que o cuidado com a saúde mental deve fazer parte das prioridades dentro das empresas. Eu acho assim que a empresa ela já tem todo uma rotina, né, para implementar coisas pensando no colaborador. Então, nós colaboradores, a gente vai e aceita, né, porque é muito gostoso, né, muito gratificante no caso. Você saber que você aqui na empresa tem além do trabalho, né, pós-trabalho, né, então é muito bom. Vamos com as notícias do Legislativo, porque ontem a Comissão de Finanças e Orçamento aqui da Câmara realizou 2 audiências públicas para discutir projetos importantes para o planejamento financeiro do município. Entre os temas debatidos estiveram a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2027 e alterações na legislação que estabelece as metas fiscais de 2026. A 22ª audiência pública da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Campinas, presidida pelo vereador Carlinhos Camelô, debateu o projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, para o exercício de 2027. A gente teve alguns apontamentos que foi falado, acho que as pessoas assistiram, na questão das ciclovias, que nós achamos aí que deve ser um investimento em outros locais que tem uma certa necessidade. Vamos apresentar a emenda, vamos discutir, vamos tentar mudar algumas coisas para que essas prioridades sejam implantadas no centro da cidade. Os vereadores Nick Schneider e Luiz Iabico fizeram parte da mesa. Nós teremos
uma previsão de eventos extremos gravíssimos para o ano que vem, começando o final desse ano aqui. Então, minha pergunta aqui para o João Carlos, se existe uma previsão orçamentária para garantir aí as ações de resiliência urbana, prevenção de desastres, garantindo que Campinas também mantenha as suas áreas verdes intactas, que esse é o tema do momento. Acho que seria, por óbvio, aqui ficar falando, seria todo mundo tem esse conhecimento e essa concordância com relação à necessidade de se investir no centro da cidade de Campinas. Haja visto uma série de fatores, a competitividade que os lojistas enfrentam nos dias de hoje, a diferença, mudança de hábitos de consumo, a pandemia que veio e também esfriou muito o comércio ali, enfim, as compras virtuais, enfim. E com base nesses projetos, eu vi aqui que nós temos uma renúncia de receita para o ISSQN, que eu acho muito válido, que é para a implantação de novas empresas, na ordem de 28 milhões. No entanto, a renúncia de receita prevista, e daí eu acho que trata-se daquele projeto do retrofit, que está sendo, inclusive, atualizado pelo Executivo, essa renúncia de receita, ela ao meu ver, ela é muito baixa. Representantes do Executivo estiveram presentes e responderam perguntas dos vereadores Luiz Rossini, presidente da Câmara, Wagner Romão, Paola Miguel, Guida Calisto e Débora Palermo. A receita total prevista em valores correntes aqui para 2027 é de 9.864 bilhões, sendo que a receita primária é de 9.603 e com uma despesa total de 9.745 bilhões, a despesa primária é de 9.430. Então, a receita primária menos despesa primária dá um resultado primário de 172.867.000 para 27. E o resultado nominal ele é negativo em 193.170.000, para uma dívida pública consolidada de 2.063 bilhões e uma dívida líquida de 1.441 bilhões. O evento, aberto ao público, também contou com perguntas dos cidadãos. O texto estabelece as diretrizes para a elaboração do orçamento, prevê alterações tributárias, organiza receitas e despesas, também trata da transferência de recursos, da administração da dívida pública e da execução das emendas parlamentares impositivas. Esse próximo ele é um demonstrativo da avaliação e o cumprimento das metas fiscais do ano anterior. Resumidamente aqui, a meta prevista em 2025 de receita total era de 8.266 bilhões e foram realizados 9.365 bilhões. A receita primária, exceto o regime próprio, a prevista era de 7.942 bilhões, foram realizados 9.062 bilhões. Já a 23ª audiência pública discutiu outro projeto do Executivo, que propõe alterações na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2026. O anexo de estimativa e compensação de renúncia de receita, ele teve leis aprovadas ao final de 2025, que alteraram aí a composição aí das metas fiscais, também da estimativa e compensação de renúncia. A matéria prevê a substituição dos anexos de metas fiscais da LDO deste ano. Entre as mudanças estão os demonstrativos das metas anuais, a comparação dos resultados fiscais com os 3 exercícios anteriores e a estimativa de compensação da renúncia de receita. Falo que é muito importante, é onde é aplicado o dinheiro, provavelmente para 2027, onde é na saúde, na infraestrutura, em tudo. Então, aqui, essa é muito importante para a gente, que ela chegue nessa casa e também tem aqui um público que faça as suas considerações. As pessoas, aqui é o momento dela fazer suas críticas, apontamentos, então isso é importante. A tecnologia faz parte da rotina de milhões de pessoas, mas o que muita gente não percebe é que o acúmulo de dados e arquivos digitais também gera impactos ambientais. Para discutir como pequenas ações podem reduzir este problema, a Câmara aqui de Campinas promoveu um debate sobre a chamada limpeza digital. A primeira parte da 34ª reunião ordinária da Câmara de Campinas debateu a chamada limpeza digital, um conjunto de práticas que busca reduzir os impactos ambientais gerados pelo uso da tecnologia.
A iniciativa foi proposta pelo vereador Wagner Romão e integra as discussões sobre sustentabilidade e consumo consciente. Nós temos que tratar desse assunto realmente como um assunto do mesmo nível do que a gente trata de aquecimento global, de mudanças climáticas e, sobretudo, de resíduos sólidos, né? Eu presido uma comissão especial de estudos sobre resíduos sólidos aqui na Câmara e esse tema aparece como um tema muito relevante. A gente recicla muito pouco do nosso chamado lixo eletrônico. Lixo até é uma palavra ruim de usar, é melhor a gente falar de resíduo, porque esse resíduo ele pode ser muito aproveitado, né? E a gente aproveita muito pouco. O Brasil gera cerca de 2,4 milhões de toneladas de resíduos dessa natureza e nós exportamos esse resíduo, né? Um resíduo que tem minerais como ouro, como cobre, que podem ser minerados de uma maneira muito mais barata do que recolher na natureza, no extrativismo mineral, como a gente conhece, né? O tema chama a atenção para o chamado lixo invisível. A especialista Aline Eide Galante comentou sobre o assunto. O armazenamento de apenas 4% de dados, 4 GB de dados por um ano, equivale à emissão de 1 kg de CO2, o que torna a gestão eficiente de dados uma necessidade tanto ambiental quanto operacional para as instituições. A produção de um único computador de 2 quilos exige 800 gramas de matérias-primas, reforçando a necessidade de estender a vida útil dos equipamentos. E aí a gente fala aqui do que é resíduo digital, né? O resíduo digital são arquivos duplicados, são e-mails antigos, backups ou cópias de arquivos redundantes, são versões repetidas de documentos ou fotos, e todo mundo tem, né? A discussão também abordou os reflexos ambientais do armazenamento digital e a destinação de equipamentos eletrônicos. Regina Micaroni e Sebastião Eleutério destacaram os desafios para tornar o uso da tecnologia mais sustentável e os benefícios dessas práticas para a cadeia produtiva do Brasil. Esses 2,4 milhões ficando no Brasil, sendo reprocessados aqui no Brasil, essa riqueza toda vai ficar aqui. É uma matéria-prima limpa, pronta para uso. Joalheria, eletrônica, tudo que você imaginar que precisa de metais, e hoje tudo precisa de metais, poderia ficar aqui. Oxalá a gente consiga isso tudo. E isso vai no escopo da sua atuação. O armazenamento de dados consome, conforme o vereador mencionou, consome energia e recursos naturais. Então, a gente precisa fazer essa limpeza do ambiente digital e essa data escolhida para o World Digital Cleanup Day foi em março, dia 21 de março, para tentar reduzir ou eliminar esse resíduo digital, né? A Frente Parlamentar de Bares e Restaurantes aqui da Câmara reuniu representantes do setor e do poder público para discutir a realização de eventos durante a Copa do Mundo e também questões relacionadas à fiscalização dos estabelecimentos. A Frente Parlamentar de Bares e Restaurantes da Câmara Municipal, presidida pelo vereador Otto Alejandro, promoveu uma reunião com representantes da Secretaria Municipal de Urbanismo, do Departamento de Controle Urbano e da Abrazel, a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, para discutir a emissão de licenças para a realização de eventos durante a Copa do Mundo na cidade. A assessora parlamentar do vereador apresentou a pauta do encontro. Primeiro a gente vai falar sobre os eventos, a alvará de evento para a Copa do Mundo. Na semana passada nós tivemos uma reunião lá no Salão Vermelho e esclarecemos algumas dúvidas de como que vai funcionar o rito para tirar esses alvarás de evento. Primeiro eu queria deixar nosso mandato aqui à disposição para falar que a gente já começou a ajudar na protocolar os eventos. É um pouco moroso, mas assim, nada impossível e é bem mais seguro para todo, por isso que a gente também está tratando desse tema aqui, porque é bem mais seguro para todo mundo que vai transmitir os jogos da Copa, ter esses alvarás de evento para não ter nenhum problema com fiscalização, né? Aqui eu coloquei um pouco da diferença para quem precisa ter o alvará e quem não precisa. Se você
não for aumentar o seu público de forma significativa, não tiver nenhuma estrutura temporária, incluindo telão, e não vai alterar nenhuma atividade já licenciada no seu alvará de evento, você não precisa pedir nenhuma autorização. Durante a reunião, foram abordadas as recentes ações de fiscalização da Prefeitura, as exigências relacionadas ao auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, o AVCB, e o projeto de lei complementar número 32 de 2026, que altera dispositivos da Lei Complementar número 559 de 2025, de autoria do Executivo, responsável por regulamentar a concessão do alvará de uso das edificações e do certificado de licenciamento integrado. A gente acabou fazendo essa mescla para poder diminuir esse impacto de realmente já chegar na hora, já fecha, lacra e multa em R$25 mil, né? Fazendo essa alteração agora que eu acho que fica mais tranquilo e todo mundo fica resguardado, inclusive o poder público em relação a não ter o AVCB no local. O vereador Permínio Monteiro também participou da discussão e levou questionamentos sobre as regras aplicadas nas fiscalizações de estabelecimentos envolvendo denúncias de perturbação do sossego. Eu faço aqui uma analogia, né? Como leigo, né? Não sou técnico dessa área, porém também fico imaginando, né? Arautos da Paz. Então, Arautos da Paz também teria que ser cercada tudo de vidro, porque ela tem eventos lá constantemente. E pelo que a gente, né, analisa o que um pode e o que o outro não pode, e existem questionamentos de muitas pessoas em relação a isso, por que eu não posso fazer meu evento aqui e por que o Arautos da Paz pode fazer o evento ali, fazer o maior barulho até determinado horário e o som alto e não acontece nada? Nós fechamos qualquer evento quando não tem o alvará. Eu chego lá, está sendo feito um evento, não tem o alvará ou não tem o alvará de evento, a nossa função como fiscalização da CEMURB, você tem alvará? Não, não tenho. Então encerra-se. Aí a guarda está junto com a gente para poder cumprir o encerra-se. Agora, a questão, vou lá no evento, o evento está com a documentação correta, que é o nosso papel, eu vou lá, verifico, você tem o alvará? Tem o alvará. Agora, se a guarda chegou lá, mediu, por uma reclamação que existiu, a guarda mediu o volume excessivo, a guarda multa e aí ela manda parar a sonorização. Só que no meu ponto de vista, no meu entendimento, não é obrigatório parar o evento. Se ele diminuir, foi lá, diminuiu, atendeu decibéis, ele pode continuar com o evento dele sem problema nenhum. De acordo com o presidente da Frente Parlamentar, o próximo passo será agendar uma reunião com a Guarda Municipal para discutir a conduta dos agentes durante as ações de fiscalização. A próxima reunião nossa vai ser junto com o pessoal da Guarda Municipal, tá? Justamente para a gente tentar amenizar esses erros daí, né? Porque até mesmo todos os guardas municipais, como o Williams falou aqui, eles já passaram também pelo treinamento. Não foram só os fiscais do urbanismo, foi o da guarda também. Inclusive esse mesmo guarda municipal que tem feito esses erros, ele participou. Então se ele participou e não está cumprindo, ele está errando, né? Então alguém tem que parar ele, está prevaricando. Então a gente, como vereadores aqui, nós vamos fazer o que é o correto para ele fazer o que é o certo. Se ele estiver errando, vai ter que pagar pela lei. Em reunião extraordinária, a Comissão Especial de Honraria se reúne e analisa 39 projetos de lei. A Comissão Especial de Honraria realizou a primeira reunião extraordinária do ano. Na pauta estavam 39 projetos de lei. De autoria do senhor Eben Garmen, que consegue me dar exemplo digno do general Nelson Santino Júnior a Carlos Donizete de Faria Souza. Gostaria de perguntar ao vereador Paulo Haddad como que a vossa assessoria... Presidente, eu acompanho a relatora, voto favorável. Vereador doutor Ianco, qual que é o seu Meu voto é favorável, presidente. Esse vereador vota também favorável. Com os votos favoráveis, o projeto está aprovado. De autoria do senhor Gustavo Pita, que consegue diploma de mérito médico ao doutor Zeferino Vaz, ao doutor Márcio Silva Chaves. Eu gostaria de perguntar ao doutor Ianco como que a vossa senhoria vota. Presidente, voto favorável. Paulo Haddad.
Sigo a relatora e voto favorável. Esse vereador também vota favorável. Com os votos favoráveis, está aprovado. Os 39 projetos de lei que estavam na pauta foram aprovados pelos parlamentares. Ao término, os vereadores realizaram as considerações finais. Presidente dessa ilustre comissão, a que mais trabalha aqui nesta casa, o vereador Edson Ribeiro, mais uma vez agradeço, né, a oportunidade de estar aqui junto, né, para trazer tantas honrarias aqui para os nossos cidadãos ilustres aqui da cidade de Campinas. Cumprimentar também o nosso amigo, o vereador Dr. Paulo Haddad, por estarmos juntos aqui nessa comissão. Então, mais uma vez, boa tarde a todos vocês os presentes e a todos vocês que nos assistem pela TV Câmara. Missão cumprida, presidente, é isso? É isso, doutor Paulo Haddad, suas considerações. Presidente, parabenizá-lo mais uma vez pela condução dos trabalhos. Foram 39 projetos avaliados, votados e aprovados, né? Uma produção legislativa importante. Só isso já denota o tamanho dessa comissão e a quantidade de trabalhos, né, que essa comissão tem. Somos em 5 membros, mas cada um dando o seu quinhão de contribuição. Eu acho que isso acaba fazendo com que o peso não seja tão grande para Vossa Excelência. Eu quero aqui agradecer a todos os que estão presentes aqui, os internautas de Campinas, os que assistiram a TV Câmara. Eu fico honrado de ser o presidente desta honraria. Queria agradecer ao doutor Ianco, um grande amigo, parceiro aqui da casa, doutor Paulo Haddad, um grande parceiro. E esta comissão, conforme a gente fala, é uma comissão que trabalha muito. A Câmara Municipal de Campinas realizou a entrega do primeiro diploma de mérito do audiovisual Irmãs Riquelme, honraria criada para reconhecer personalidades e instituições que contribuem para o desenvolvimento do setor. A Câmara Municipal de Campinas entregou pela primeira vez o diploma de mérito do audiovisual Irmãs Riquelme. A honraria, criada por iniciativa do vereador Dr. Ianco, tem como objetivo reconhecer pessoas e entidades que se destacam na produção artística, audiovisual e cinematográfica. A escolha do seu nome para ser homenageada pela Câmara Municipal de Campinas também partiu de uma indicação da Câmara Temática do Audiovisual em reconhecimento à sua contribuição transformadora e multifacetada para o cinema e o audiovisual de Campinas. Sua trajetória atravessa a criação cinematográfica, o ativismo cultural, a pesquisa histórica e a gestão institucional. E é, precisamente, essa junção de papéis que torna sua história tão emblemática para a memória audiovisual de Campinas. A homenageada dessa edição foi a cineasta Daís Peixoto Fonseca, idealizadora do Museu da Imagem e do Som de Campinas. A indicação partiu da Câmara Temática do Audiovisual de Campinas, em reconhecimento à contribuição da cineasta para o desenvolvimento e a preservação da memória audiovisual da cidade. E quando a gente pensa que o cinema, desde o seu nascimento, precisava das mulheres, tanto na frente quanto atrás das câmeras, mas não necessariamente esse cinema deu a essas mulheres esse reconhecimento, a gente entendeu que era importante que houvesse um resgate dessa memória e uma associação direta ao nome da Daís, porque a Daís sempre foi uma agente do cinema. A Daís, como ela disse, apesar de ter sido colocada na situação ali de diretora, ela não se eximiu desse papel. Ela enfrentou isso como essas mulheres pioneiras enfrentaram em 1923. E a Daís, dessa maneira, construiu a história do cinema de Campinas. E é por isso que a CTAV, então, sugeriu ao vereador que essa honraria fosse entregue a Daís Peixoto Fonseca. Com uma trajetória que une produção cinematográfica, pesquisa histórica e ativismo cultural, Daís Peixoto foi uma das fundadoras do Cineclube Universitário de Campinas. Nos anos 60, sua atuação ajudou a fortalecer o debate cultural e a estimular a produção audiovisual local, deixando um legado importante para o cinema campineiro. Para mim, hoje é um dia assim, muito alegre, muito especial. E claro que a família também está sentindo que valeu a pena, né, sair da roça, estudar, né, e
enfrentar o outro mundo. Né? Não que seja mal trabalhar na roça, viver na roça, né? Mas a gente conseguiu abraçar um outro mundo. A Ponte Preta recebeu ontem o Cuiabá no Moisés Lucarelli e, se vencesse, sairia da zona de rebaixamento. Mas perdeu mais uma e segue na penúltima colocação. A primeira chegada com perigo foi do visitante, o Cuiabá, com Railan, que cruzou. Vini não alcançou e Júlio mandou para escanteio. A Ponte respondeu com Tarek, que pegou o rebote, mandou de canhota, mas sem muita força. Aos 32 minutos, após cobrança de escanteio, a bola sobrou para Danilo Barcelos, que finalizou. Marcelo Carné deu rebote, mas Potker estava em posição irregular. Até que aos 35 minutos, em cobrança de escanteio, João Basso antecipou a marcação e mandou para o fundo das redes. 1-0 Cuiabá. Só que no último lance do primeiro tempo, a Ponte devolveu na mesma moeda. Elvis cobrou escanteio, Tarek cabeceou. A bola desviou no meio do caminho e morreu também no fundo das redes, tudo igual, 1-1. No segundo tempo, Danilo Barcelos mandou para longe a chance da vitória da Ponte. Aos 13 minutos, a melhor oportunidade da Macaca, Elvis cruzou. A zaga do Cuiabá afastou parcialmente, Júlio bateu cruzado e Potker na segunda trave chegou atrasado, não conseguiu aproveitar. E o futebol não perdoa erros. Aos 17, Cauã obrigou Diogo Silva a fazer ótima defesa. E 2 minutos depois veio o golpe final, Lucas Cunha saiu jogando errado. E aí os visitantes foram rápidos na segunda trave. Agora Cauã aproveitou, sem chances para Diogo Silva. E ficou assim, em pleno Moisés Lucarelli, Ponte Preta 1, Cuiabá 2. Sexta partida sem vitória da Ponte na Série B, não à toa está na zona de rebaixamento na penúltima colocação. A Ponte volta a campo neste domingo, 11 horas da manhã, contra o Juventude, fora de casa lá em Caxias do Sul. Diretoria corre contra o tempo para acertar as pendências financeiras e contratar um treinador. Ontem nós mostramos aqui a receita do poutine, comida tradicional do Canadá. E a gente segue o nosso tour gastronômico pelas sedes da Copa do Mundo. Hoje nós vamos para os Estados Unidos, então tem hot dog e o mac and cheese, um macarrão com queijo. Vamos acompanhar. E no Câmara na Copa, nós continuamos viajando pelos sabores dos países que estão recebendo o Mundial 2026. Agora nós chegamos nos Estados Unidos, porque nós vamos aprender a fazer o mac and cheese e também o hot dog tradicionalíssimo nos Estados Unidos. Ao meu lado está a chefe Patrícia Zóia, que vai nos ensinar a preparar esses pratos que são tradicionais nos Estados Unidos. Patrícia, seja muito bem-vinda. Obrigada pela sua participação com a gente. Agora conta pra mim, mac and cheese, macarrão com queijo, é isso? É isso. Macarrão com muito queijo. Muito queijo. E é uma receita tradicional dos Estados Unidos. E o hot dog nem se fala, porque o hot dog dos Estados Unidos não é igual ao nosso, não, né? Não, bem diferente. Não tem maionese, não tem purê, não tem vinagrete, é bem diferente. Bora para a receita! Para fazer um bom mac and cheese, você vai precisar de macarrão al dente, molho branco e muito queijo. Enquanto o macarrão vai cozinhando, é importante a gente lembrar que ele precisa ficar al dente. A
Patrícia já iniciou, então, o preparo do hot dog tradicional dos Estados Unidos. É um pouco diferente do nosso preparo, hein, Patrícia? Enrolado no bacon? O americano gosta muito de bacon em tudo, inclusive no macarrão. Aqui a gente enrolou a salsicha. Detalhe, a salsicha do americano não é a nossa salsicha tradicional, é uma salsicha mais concentrada, uma salsicha especial. Geralmente encontrada no mercado como Frankfurt. Essa aqui que eu estou usando é a Viana, mas é boa também. Então aqui é grelhada a salsicha, não é no molho. Pode ser só a salsicha, não tem problema, não precisa ter o bacon, mas é que o bacon dá, né? Então no hot dog deles não vai o purê, não vai o vinagrete, mas vai um toque especial depois para finalizar. Então salsicha grelhada, depois a gente vai montar. Enquanto o queijo derrete por aqui, a contagem regressiva para a Copa do Mundo 2026 já começou. E essa edição promete entrar na história. 3 países em uma só sede. 48 seleções em campo disputando o título. E o protagonismo vai ser americano, já que os Estados Unidos vão receber a maior parte dos grandes jogos. Enquanto a expectativa para a Copa só aumenta, a nossa receita aqui entra na reta final. Tá vendo só como foi rapidinho? Macarrão já pronto al dente, molho branco também pronto, é isso. Assim como no futebol, a culinária, né, ela aproxima, conecta pessoas e culturas do mundo todo. Agora, tem um detalhe especial aqui que nós temos, né, o macarrão al dente, beleza, facinho, o molho branco, que também é fácil de fazer. Só que o brasileiro é diferenciado, a gente inventa no molho branco, né? Mas o tradicional molho branco desse prato aqui norte-americano é somente com um queijo. Só com queijo cheddar, muito queijo cheddar. Aqui a gente usou o queijo mussarela e o cheddar. Fizemos o molho branco, a base tradicional, manteiga, cebola, farinha e leite. Temperamos aqui com sal e páprica defumada e colocamos o queijo. Olha isso, gente. Pode começar a montar o prato, Patrícia. São poucos ingredientes, tá? Poucos ingredientes, mas uma cremosidade, um cheiro. Esse aqui é o nosso... Ai, que delícia, tá dando água na boca. É o nosso macarrão com queijo, né? Um prato típico e uma delícia para você fazer agora, para assistir aí o jogo da Copa do Mundo 2026. Esses são os pães do hot dog tradicional dos Estados Unidos, né? Olha só que diferença do nosso. O americano ele tem o tradicional pão de brioche. Esse pão é parecido com o nosso, mas ele é um pouco mais macio. A gente costuma chamar ele aqui de pão de leite, às vezes. Mas esse aqui é o de brioche mesmo, é o tradicional do americano. O americano, ele não faz o corte na lateral como a gente faz, ele faz o corte por cima. Ele não gosta de um pão muito melado. Então, aqui vai a salsicha, no caso aqui com bacon, que o americano ama. E aqui a gente fez um molhinho que é bem tradicional do americano, que é cebola, picles e repolho, com maionese. E ele não gosta de muito, então eles costumam colocar assim na lateral. É pouco mesmo, tá? Para dar um sabor só. Finalizando com a maionese. Tá pronto o hot dog tradicional dos Estados Unidos. É isso, gente. Agora, bora experimentar. Olha só, já mudamos o cenário, né? Porque os pratos estão prontos, são receitas rápidas, ingredientes acessíveis. Dizem que são deliciosos. Será? Será, Patrícia? Será? Bora experimentar, então? Experimentando agora esse macarrão, qual que é o nome mesmo? Mac and cheese. Mac and cheese, macarrão com queijo. Gente, assistir o joguinho da Copa com friozinho, com esse macarrão, com um molhinho de
queijo encorpado. Muito queijo, vamos ver. É gol! É gol! É gol! Que delícia isso aqui, gente! Mulher do céu! 1-0 já, hein? 1-0! Ah, muito bem, 1-0 pro Brasil, né? A receita é dos Estados Unidos, vai. Agora, eu, gente, sou suspeita porque eu adoro cachorro-quente, mas eu gosto do cachorro-quente do brasileiro, né? Esse, eu nunca provei. Vai me surpreender. Vamos lá, será que eu consigo? Ó, diz a lenda que comer cachorro-quente e não se sujar, não se lambuzar, não vale a pena. Então, com licença. Mulher. 5-0, 7-1. Isso aqui está magnífico, Brasil! Gente, maravilhoso. Olha, uma delícia. Super recomendo. Dá licença, deixa eu limpar a boca, porque cachorro quente é assim. Super recomendo para você fazer na sua casa, para assistir um jogo, para confraternizar com a sua família. Olha, uma receita simples, deliciosa e um custo-benefício sensacional. Mulher do céu, agradeço demais a sua participação com a gente aqui nesse quadro, né? E a gente continua viajando, viajando pelos países, trazendo para você a culinária da Copa do Mundo. Patrícia, considerações finais, gratidão pela sua participação, por nos receber a gente aqui tão bem, né, com esses pratos deliciosos. Obrigado vocês, né, por oportunidade de estar aqui apresentando um pouco da nossa comida, do nosso tempero americano, brasileiro, tudo misturado, né? Gostoso da Copa é isso. Tudo junto, misturado. Bora que bora. Aqui já somos temperos. Valeu. Tchau, tchau. Tchau. Ah, sem dúvida de dar água na boca, né? As duas receitas que foram realizadas. Bom, e olha só, a tradição de colecionar figurinhas ganha força a cada Copa do Mundo. E aqui em Campinas, a paixão pelo futebol está reunindo torcedores de todas as idades em espaços criados especialmente para as trocas. A repórter Camila Borges foi conhecer esses pontos que estão movimentando a cidade e transformando a experiência dos colecionadores. A Copa do Mundo de 2026 ainda nem começou, mas o clima da competição já tomou conta dos torcedores. Em Campinas, espaços dedicados à troca de figurinhas têm atraído apaixonados pelo universo do futebol. A gente queria entrar no clima de Copa, a gente sabe que é uma época muito esperada e a gente queria proporcionar uma experiência bacana, não só de troca, mas com algumas ações e ativações. E aí a gente negociou com a Panini, hoje a gente tem a Panini junto com a gente. E assim criou o espaço está bem legal, bem interativo, com atividades, e a gente vê que é um espaço para todos, é muito legal, a gente encontra aí todos os públicos, a troca entre todos, crianças, adultos, famílias, então é uma ação que é para todo mundo. Os locais também contam com áreas interativas, comercialização de pacotes e diversas atrações para o público. A gente está com alguns consoles de videogame, de PlayStation, tem o Chute a Gol, tem o Futebol 1 a 1, estamos com uma exposição também fotográfica do fotógrafo Rodrigo Vilauba e alguns espaços instagramáveis. A gente fez uma réplica de uma arquibancada e também como se fosse uma simulação de um vestiário. Para a Aline Marcolino, mãe do pequeno Vitor, ter um ambiente exclusivo para esse tipo de encontro traz mais segurança e tranquilidade na hora de levar o filho. É o quarto final de semana, a gente veio 4 domingos já e deu para trocar praticamente todas as repetidas, além de ser um momento legal que eles socializam e aprendem a colocar as figurinhas em ordem alfabética, ordem crescente, decrescente, então tudo vira uma brincadeira, né? Sim, bacana. E a primeira Copa que ele vai assistir?
não é a segunda. Ele tá com 7, mas a Copa passada ele ainda não tinha tanto entendimento dos jogadores, das séries. Agora acho que somou, que ele tá muito empolgado com o futebol. Então tudo que ele aprende no futebol, ele já pensa na Copa, o que o jogador tá fazendo. Eu não conheço todos os jogadores, mas os que eu mais conheço são os bons, assim, os capitães dos times. Tipo o Messi, o Cristiano Ronaldo, o Lamine Yamal e esses. E qual figurinha que você já pegou que você ficou muito feliz? O Lamine Yamal, o Haaland, o Lionel Messi, o Cristiano Ronaldo e o Vini Júnior. Também dá extras stickers. Nossa! O Lionel Messi, 2, né? E mais 2. Essas que vocês ficaram mais felizes de ter encontrado. E pra você, mãe, qual que é a importância desse local aqui também, né? Você falou que pra comunicação, pra encontrar o pessoal, mas também principalmente pra conseguir trocar as figurinhas que estão repetidas. Pra gente, o foco foi encontrar um local que tivesse essa troca entre famílias, assim, porque eu acho que como eles estão aprendendo muito como trocar e essa organização das figurinhas, a gente ficou receoso de ir em algum outro lugar e também não ter tanto respeito com o tempo da criança, né? Então, quando a gente conheceu aqui, eu acho que tanto por ser coberto, eu acho que está protegido no shopping, é um espaço muito bacana, a gente sabe que não vai ter nada, nada errado na troca, né? Então, a gente acabou mantendo aqui como o espaço oficial da troca desse ano. Mais do que completar o álbum, esses momentos também resgatam uma tradição que atravessa gerações. É o caso da família de Elaine Bertolino, que passou o hábito de colecionar para a filha e agora está ensinando o neto. Eu e o meu marido, a gente ia até nas praças trocar figurinha. E agora estão passando pro neto. E para você, qual que é a expectativa para essa Copa? Tá diferente das outras? A expectativa não tá essas coisas não, né? Mas vamos torcer, né? Tomara que tudo mude. E para você também, como que é ver seu neto também nesse momento junto aqui para vocês em família, poder ter essa troca? Eu acho que para criança é muito interessante, né? É o achar, o ganhar, o perder, né? E saber dividir, trocar, eu acho que é muito legal para ele. Ele tá curtindo muito, ele tá curtindo bastante isso. Esse é o nosso 4º álbum. A minha mãe adora, né? Sempre colecionou junto com meu padrasto e agora passou essa paixão para ele. Não sei se vocês ouviram, mas deu um grito aqui a hora que saiu uma figurinha. Então ele tá fascinado pelo álbum, né? E esse espaço aqui é importante para conseguir essa troca, né, de figurinhas, também ter um local seguro para vocês virem em família. Sim, a gente está vindo aqui, é legal para ele, né, porque ele procura, ele vê qual ele tem, então é legal para ele ter essa autonomia, né, e é um espaço bem família, né, então é cheio de criança. Ontem a gente veio aqui, tinha um monte de criança trocando figurinha, então eu acho bem legal essa troca entre eles também, né. E para você também, como que é essa experiência? Você está montando o álbum, essa troca também em família para você? É bem legal, eu gosto. Nesta edição, o álbum oficial chega em tamanho recorde. São 980 figurinhas, sendo 68 especiais, além das 48 seleções participantes, já que o Mundial de 2026 será o maior da história. Então, esse ano teve a famosa Copa Gigantesca, né? São 3 países, mais de 900 figurinhas no álbum, então tá bem complicado de achar. Então, umas figurinhas que tá até em falta, né? Então, o Panini deu um trabalho pra gente. Colecionador há anos, Adam também compartilha dicas importantes para conservar as figurinhas e manter o álbum em bom estado por mais tempo. Então, para a gente conservar, a gente sempre mantém umas pastas com essas folhas especiais, que você consegue guardar ela bem mais tempo, ela fica, não enverga com a umidade. Tem alguns produtinhos que a gente usa, que é geossílico, usa muito em alga para japonês, comida japonesa, essas coisas. E aqui a gente usa muito para troca, então com o tempo, se você não conserva, ela fica desgastada, fica velha. E para quem é colecionador já não gosta muito, né? Então para você esse momento é um hobby também, né? Com certeza. Faz uma terapia para a mente, para a cabeça, ajuda muitas crianças a trocar, elas conseguirem
Eu tenho bastante porque eu adoro fazer as trocas com as crianças para elas completarem os álbuns, né? Então isso ajuda tanto elas quanto eu fisicamente e mentalmente. Esse é um dos pontos oficiais de troca de figurinhas da Copa do Mundo em Campinas. Mas a cidade conta com outros espaços que já entraram no clima do Mundial, reunindo colecionadores de todas as idades. É um espaço aberto, é gratuito, então é só chegar, trocar e se relacionar mesmo. Isso que está sendo muito legal. A gente tem visto as pessoas se relacionando mesmo, conversando, tudo em prol da troca de figurinha. Na última Copa não tinha tanto que nem agora. Agora você tem diversos locais pela cidade, assim, muita gente trocando, então tá facilitando a vida. Para você também, como que tá essa experiência? Falta muito para você conseguir completar o seu álbum? Eu tô mais ou menos igual ele, também faltando umas 70, 80 figurinhas por aí. E eu acho que é muito importante também esse espaço, justamente para gerar essa interatividade. Bem bacana. Segundo os colecionadores, as mais difíceis de encontrar são as chamadas Legends, figurinhas raras de craques como Cristiano Ronaldo, Messi e Vini Júnior, que destacam pelo acabamento especial em cores como prata, dourado e roxo. Olha, tá bem, eu tô fazendo também, tô colecionando junto com a minha família, então a gente tá quase completando. Eu acho que dá pra gente trocar bastante e é legal que as pessoas vibram quando as pessoas tiram algum jogador específico ou as cartas raras, as Legends ou as brilhantes, então todo mundo comemora bastante. Olha, está sendo bem acessível, as pessoas estão vindo bastante, estão conseguindo encontrar bastantes figurinhas aqui. Acho que as mais difíceis que tem são as Legends, que estão bem difíceis de encontrar, mas o pessoal está conseguindo pegar bastante figurinhas aqui no espaço. Para você, qual figurinha que você já conseguiu encontrar que você ficou muito feliz? A Cristiano Ronaldo Legend, a roxa, e eu acabei de conseguir outro Cristiano Ronaldo, fiquei muito feliz. Tá fácil de achar as figurinhas Legend, nós achamos algumas também. Conseguimos o Vini Dourado, que assim foi a figurinha que ele mais gostou. E estamos atrás do Messi, né? Entre uma troca e outra, o assunto também é a expectativa para o Mundial. E, claro, a torcida para que o Brasil volte a levantar a taça. Nós vamos vibrar, nós vamos ser campeão. Com certeza, tem que acreditar no nosso time, né? Nosso país, estamos aí apoiando eles até o último. Brasil! Frente fria chegando em Campinas e região e com isso para amanhã, quinta-feira, o tempo fica fechado com muitas nuvens e tem previsão de chuva, então amanhã mantenha o guarda-chuva por perto, viu? E o frio se intensifica um pouco. Olha só as temperaturas. Mínima de 14 graus e a máxima não passa dos 21 aqui na cidade de Campinas. O Jornal Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Continue na nossa programação e nos vemos amanhã na quinta-feira. Até lá. Tchau, tchau.